Você pensa em fazer pós-graduação no Brasil? Quer entrar no mestrado e doutorado, mas não sabe o que fazer ou tem dúvidas a respeito? Sabe de alguém que pretende fazer seleção? Com algumas dicas e orientações, esse vídeo vai te ajudar com certeza. Eu tenho uns amigos que sempre dizem: eu quero fazer mestrado, José, mas o que eu faço? Ou ainda, não sei por onde começar, preciso saber o que fazer para entrar no mestrado, no doutorado. Se privadas ou públicas, as seleções elas podem ter algumas variações, algumas mudanças, mas em geral elas têm muitas semelhanças. As públicas em geral são mais lembradas porque são públicas, né? Porque supostamente tem uma qualidade boa e tal, e também porque são gratuitas. Mas é claro que também existem instituições privadas que são muito boas, por exemplo as PUCs, como por exemplo a Unicinos de São Leopoldo no Rio Grande do Sul. Uma grande diferença nesse caso é que você vai precisar pagar. As respostas e dicas que eu vou dar nesse vídeo não necessariamente são novidade, porque você pode ter feito um curso numa universidade pública, você pode ter feito iniciação científica. Se já fez bacharelado, você já vai ter se preparado minimamente para fazer pesquisa. Ou ainda, se já fez mestrado e vai fazer doutorado, evidentemente que você já teve contato com a pesquisa, você já sabe mais ou menos, ou muito, sobre o que vai ter que ser feito. Nesses casos, não é necessariamente uma novidade, mas a gente pode trocar ideias, você pode mandar suas dúvidas, comentários e até ajudar outras pessoas aqui nos comentários do vídeo. Agora, se você não fez nenhuma dessas coisas, com certeza o vídeo vai te ajudar. Por exemplo, se você fez em uma universidade privada e não sabe nada sobre universidade pública, não sabe como é que funciona, nunca fez iniciação científica, e mesmo se você fez uma licenciatura onde não se prioriza a pesquisa ou não se dá atenção para a pesquisa. Enfim, esse vídeo vai te ajudar se você tem interesse em fazer mestrado, doutorado numa instituição de pesquisa ou numa universidade. Se você tem dúvidas de como entrar no mestrado e doutorado. Antes que eu esqueça, quando a gente fala em mestrado e doutorado, eu estou falando de estrito sensu. Quando a gente fala do tipo especialização, por exemplo, a gente fala de outro tipo que é o lato sensu. A gente não vai focar na especialização nesse vídeo, a gente deixa para um outro. Primeiramente, quando a gente fala em pesquisa, a gente não vai a lugar nenhum se a gente não tiver um projeto. Na pós-graduação ele é tão fundamental quanto você planejar as contas do mês, por exemplo, bolar um roteiro de viagem. Quando você pensar em entrar no mestrado e doutorado, você vai ter que pensar no seu projeto. Você vai ter que bolar ele, elaborar, ter objetivos, tem que ter um cronograma, tem que ter uma série de elementos que vão te guiar no processo. E aí você vai ter que estar atento ao ponto seguinte, que é o orientador. Mas esse a gente deixa para daqui a pouco eu comento com vocês. Mas ainda em relação ao projeto, você precisa entender que ele varia, depende da região, depende da linha de pesquisa, depende do programa de pesquisa que você vai querer fazer após. Daí os projetos podem mudar de acordo com o estado, eles podem mudar, por exemplo, e principalmente por causa das fontes, os limites das fontes. Limites que tem muito a ver também com a questão financeira, né? Você vai ter que pensar o seguinte: você não vai poder estudar a Grécia Antiga se você não tiver dinheiro para ir para a Europa. Ainda mais que ninguém tem certeza se vai conseguir uma bolsa de auxílio financeiro. Mesmo com todas as facilidades da internet, sempre vai ter uma necessidade de você fazer um deslocamento em relação a uma biblioteca, a um arquivo no estrangeiro. Então você precisa ter isso em mente também quando você elabora o seu projeto. Enfim, você vai ter que adequar o seu projeto à linha de pesquisa, à área de concentração e, em muitos casos, à linha de pesquisa do próprio orientador, ao que ele estuda. E aí é que está um outro ponto importante: ninguém faz pós-graduação se não tiver um orientador. Isso é uma regra básica e fundamental em todos os projetos de pesquisa, em todos os programas de pesquisa. Daí as formas de conseguir um variam, mas você pode, por exemplo, começar participando de eventos científicos, tentando descobrir professores e pesquisadores que trabalham na área que você tem interesse, que tenham afinidade com o que você pretende estudar. E evidentemente uma regra básica também é que ele precisa estar credenciado ao programa que você quer estudar. Em alguns casos, felizmente ou infelizmente, você precisa se sujeitar ao orientador, se sujeitar à linha de pesquisa dele, ao que ele pensa, à sugestão de tema, por exemplo. Nesses casos é necessário, por exemplo, criar uma afinidade com ele, se aproximar do orientador, até mesmo entender o processo como uma forma de conquista. Você identifica o alvo, você tenta se aproximar, você manda e-mail, pede uma opinião sobre algum assunto, sobre o que você está elaborando no seu projeto, e nesse sentido você vai pedindo orientações prévias, inclusive sobre o que você tem que colocar no projeto, sobre a elaboração de todo o esquema para depois você apresentar na pós-graduação. Outra coisa é você pedir e conseguir que ele se comprometa a te orientar caso você passe em todos os processos, caso você passe em todas as demais fases da seleção do mestrado ou do doutorado que você vai
pretender fazer. Nesses casos, como aconteceu comigo, por exemplo, na História Econômica da USP de São Paulo, o orientador é a parte mais importante do processo. Ele precisa estar ciente, ele precisa estar de acordo, ele precisa ter já suas vagas especificadas no edital, ele precisa estar definido e de acordo mesmo antes de você começar o processo de seleção. Aqui ele precisa estar ciente que você está fazendo a seleção e que seu ingresso depende da aceitação dele de te orientar. Em outros casos, exemplo da UFSC, a exemplo da UFG, não necessariamente é desse jeito que eu falei para vocês até agora. Na verdade, é bem diferente. Nesse caso, se evita e mesmo se proíbe o contato prévio com um possível orientando. O que acaba sendo positivo e justo, já que você tem muito mais candidatos, você tem uma procura grande e você precisa deixar espaço para todo mundo. Nesses programas, o possível ou possíveis no plural orientadores, eles são indicados quando você faz a inscrição. Você se inscreve, indica aqueles que têm alguma afinidade com o que você pretende pesquisar e em algum momento, se você passar nas etapas, você chega ao ponto em que você sabe qual é o seu orientador de fato. Em todo caso, você fará uma entrevista com o orientador pretendido, se já tiver definido, ou com possíveis orientadores numa banca. E essa banca vai fazer perguntas do tipo: quais são as suas fontes? Como é que você pretende executar a pesquisa? Se você tem recursos próprios ou espera conseguir uma bolsa? Se você não conseguir bolsa, você vai conseguir terminar o projeto? Você vai conseguir defender no prazo? Você vai precisar estender o prazo? Então são essas questões que são geralmente perguntadas nesse tipo de banca. Além dos pontos anteriores, evidentemente se espera que o aluno tenha conhecimento da bibliografia da área dele, ou ainda da linha de pesquisa que ele pretende entrar. Por isso, quase sempre é feita uma prova escrita de conhecimento, dissertativa, para aferir o que o pretendente sabe, para saber o que ele entende da bibliografia, das fontes, dos métodos, como ele lida com a escrita de temas próximos da linha de pesquisa que ele vai escolher, ou ainda que argumentos que ele usa. Nesses casos, existe sempre uma bibliografia sugerida, que deve ser lida com antecedência, evidentemente. Isso quando o pretendente já não conhece, já não é familiarizado com aquela bibliografia, e é com base nessa bibliografia sugerida que é feita a prova dissertativa escrita, que a pessoa vai ter que expor e argumentar a respeito. Além da prova escrita de conhecimento, o aluno se submeterá a uma prova de línguas estrangeiras. Em alguns casos pode-se usar um certificado de alguma outra instituição que o pretendente tenha feito anteriormente que comprove suficiência naquela língua estrangeira, ou ainda em outros programas se pode fazer a prova de línguas depois que já estiver fazendo o mestrado ou doutorado. Então nesse último caso não é eliminatório. Se você, por exemplo, fizer uma prova em determinado programa e não passar nessa prova, você tem durante todo o processo da pesquisa, da pós-graduação, você pode fazer ela de novo e aí evidentemente você vai ter que passar. Mas em geral se trata de uma segunda língua, no caso o inglês, o francês, o espanhol, o alemão ou qualquer outra, e que tem a ver com aquele programa de pesquisa, evidentemente. Então se você faz uma área de fronteira como a UFGD, por exemplo, é muito legal você saber, é muito importante você saber espanhol, você vai tratar com fontes em espanhol. Agora em outros programas, como de letras, por exemplo, em muitas universidades você precisa saber o latim. Então isso vai depender muito do programa, da situação, da região estudada e tudo mais. Outra coisa interessante de se saber é que se você fez uma segunda língua no mestrado, no doutorado, na seleção do doutorado, você vai ter que fazer numa terceira língua. Ou seja, no mestrado você fez na seleção em inglês, você vai ter que fazer em espanhol ou qualquer outra língua que seja exigida ou não. Nesse programa específico, você vai ter que fazer numa terceira língua. Você não vai poder fazer na mesma que você fez no mestrado. E aí a prova de línguas ela pode variar de acordo com a situação, com o programa, com a linha de pesquisa e tudo isso que eu já venho falando para vocês. O mais importante não é você ser fluente na língua estrangeira, nessa segunda ou terceira língua. O importante é você entender, você conseguir ler, você ter suficiência ou proficiência nessa língua. Por isso que a prova geralmente é um texto que você precisa traduzir ou interpretar. Repetindo, o que essa prova pretende é mostrar que você é capaz de ler aquelas fontes naquela língua, que você é capaz de instrumentalizar aquela língua. Outro ponto fundamental é o currículo. Ter produção na sua área é fundamental, é essencial. Para que o futuro orientador ou a futura banca de avaliação ali no processo de seleção, eles saibam, eles tenham uma ideia do que você está preparado para fazer, qual que é a sua afinidade com as fontes, se você já produziu artigos, se você já participou de eventos, se você já fez algum tipo de atividade ou projeto naquela área. Então tudo isso é muito importante para dar alguma ideia, para mostrar o quanto você é capaz de fazer o projeto, levar até o final, concluir o processo todo.
No Brasil, como você deve saber, isso acontece através da plataforma Lattes do CNPq, onde constam os eventos participados, as apresentações de trabalho, publicações em anais de eventos, publicações em revistas científicas, toda a sua publicação intelectual. Tudo isso é muito importante. Quanto melhor o currículo, melhor é a posição no processo seletivo. Mas é claro, depende dos outros fatores, a soma dos outros fatores. Enfim, tendo orientador, tendo passado na prova escrita, na prova de línguas, com o currículo em dia, indo bem na entrevista, você só vai precisar ver a classificação dos demais candidatos. Se você estiver dentro do limite ofertado pelaquela linha de pesquisa, por aquele programa, se você estiver dentro dos conformes, então pronto, você vai fazer mestrado, doutorado, você vai fazer pós-graduação, seja numa instituição pública, seja numa instituição privada. É claro que depois de passar você vai ter outras preocupações, como o tipo de financiamento de pesquisa no Brasil, como é que o governo lida com a pesquisa, com a ciência, com a história. Você pode se preocupar antes ou se preocupar, evidentemente, durante o processo. Inclusive se você vai ter bolsa ou não, se o seu orientador vai corresponder às expectativas. Mas aí já são assuntos para outros vídeos, já são outros 500.